Quem é Jesus Cristo para você? Se você não sabe a resposta para essa pergunta, então essa é a pergunta mais importante que você pode fazer em toda a sua vida. E se você quer que eu te fale sobre Jesus Cristo, eu posso tentar, mas não farei um trabalho adequado, porque eu não sou digno. Eu nem sequer sou digno, eu não sou bom o suficiente para lavar os pés dele, mas vou tentar. Você precisa entender que, mesmo que eu faça o meu melhor, se eu precisar te explicar tudo o que Jesus fez, o que ele está fazendo agora e o que ele fará, a eternidade não me daria tempo suficiente. Porque João capítulo 21, verso 25 diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas fosse escrita, creio que nem no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Agora, humildemente, peço que me dê seu tempo enquanto eu falo sobre Jesus Cristo, o homem mais incrível que já andou nesta terra. E sabemos que ele andou, porque tudo o que a Bíblia nos diz sobre Jesus é verdade. Temos até relatos extra-bíblicos sobre Jesus. Flávio Joséfo, o Talmude babilônico, Marabar. Quem escreveu sobre Jesus? Tácito, por exemplo, era um historiador, e também Serapião, Tácito e o jovem Plínio são algumas das pessoas. E um senador no Império Romano, por volta do século I a.C., escreveu o seguinte: Cristo, o fundador do mundo, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, procurador da Judéia, no reinado de Tibério. Isso confirma não apenas que Jesus existiu naquela época, mas também nos diz o que a Bíblia fala sobre a crucificação de Jesus é verdade. Agora, deixe-me te falar sobre Plínio, o jovem. Ele foi governador romano da Bitínia e escreveu uma carta ao imperador Trajano por volta de 112 d.C., pedindo conselhos sobre como lidar com os cristãos que, em suas palavras, cantam responsivamente um hino a Cristo como a um Deus. Isso também prova que Jesus não era considerado apenas um homem, mas Deus. Agora, deixe-me te contar mais sobre Jesus por aqueles que viveram com ele, que caminharam com ele. João, um de seus discípulos, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: João capítulo 1 do versículo 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Uau! Você entende isso? Você precisa entender. Não olhe para isso apenas com olhos religiosos. Esta é simplesmente a verdade da vida em si. Jesus estava lá desde o princípio, antes mesmo dos humanos, com o Pai. Você precisa entender isso. Todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas para Jesus, por Jesus e através de Jesus, e ele sustenta todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 5, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Você precisa entender que Jesus é Deus. Primeiro, vamos voltar no tempo. Ele criou os anjos, depois criou a nós, seres humanos. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou toda a vida com livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões. Se ele não fizesse isso, ele não seria um Deus de amor, pois então ele nos controlaria como robôs. Ele não quis fazer isso. Primeiro, alguns dos anjos se rebelaram contra Deus. O orgulho de Satanás. O pecado do orgulho o dominou, e ele quis ser como Deus. Ninguém o enganou, ele se condenou a si mesmo. E o próprio Jesus testemunhou a queda de Satanás à terra. Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 18: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Satanás, também chamado de dragão antigo, a serpente ou a cobra, foi à terra para enganar Eva, a primeira mulher humana, e ela também levou Adão a pecar. Assim,
o pecado entrou no mundo. Isso é chamado de a queda. Gênesis capítulo 3, versículo 13. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que fizeste? E a mulher disse: A serpente me enganou, e eu comi. No versículo 24, ele expulsou o homem, e ao oriente do jardim do Éden, colocou querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Deus, que é um Deus de amor, costumava ter um relacionamento com os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Ele até andava entre eles. Mesmo depois de pecarem, eles tentaram se esconder dele. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. O homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva pecaram contra Deus, que é perfeito, puro, santo. Não há trevas nele, nenhum pecado há nele. Ele não pode ter relacionamento com o pecado, com as trevas. Assim, ele não podia mais ter um relacionamento com Adão e Eva. O mundo mudou, caindo no pecado. Isso é chamado de a queda, como expliquei antes. Agora, todos nós, seres humanos, nascemos de Adão e Eva, então nascemos em pecado, o que significa que estamos espiritualmente mortos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o Salmo capítulo 51, versículo 5, diz: Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Assim, todos os seres humanos foram separados de Deus por causa de nossa condição pecaminosa. Lembre-se, eu disse que Deus é santo, Ele é perfeito, puro, Ele é luz, não há trevas nele. Portanto, Ele não pode ter um relacionamento conosco, que nascemos em pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E 1 João capítulo 1, versículo 5, diz: Esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há treva nenhuma nele. Então, aí estava o problema. Nosso relacionamento incrível com o Deus Todo-Poderoso, os seres humanos sendo capazes de caminhar com Deus, um relacionamento vivo com Ele, foi destruído por causa do pecado. Mas então, o Deus Todo-Poderoso criou um plano de redenção para nós, porque Ele nos ama. Ele, que é santo e justo, tinha um plano justo para nos trazer de volta a um relacionamento amoroso com Ele, onde poderíamos novamente adorá-lo em espírito e em verdade. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você entende isso? Compreende a importância do plano de redenção? Deus, o Pai, precisava acabar com o pecado, porque ele não podia ter um relacionamento conosco. Mesmo agora, ele não pode ter um relacionamento com você por causa do pecado, certo? Mas mesmo as suas melhores ações não podem o livrar do seu pecado. Suas obras não podem te salvar. Então, o que ele teve que fazer, já que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, foi enviar um homem que vivesse uma vida perfeita. Mas, mesmo que fosse um homem, apenas um homem, não poderia fazer isso. Era necessário ser Deus também para lidar com todo o pecado. Assim, ele enviou seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, viveu uma vida perfeita e então tomou sobre si todos os nossos pecados, recebendo o castigo por esses pecados, que é a morte. Como está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Esse era o plano de Deus, milhares de anos antes de Jesus vir à Terra, e você pode ler sobre isso no Antigo Testamento. Você pode ler sobre todas as profecias sobre o Messias que viria, e esse Messias é Jesus Cristo. Você pode ver todas as profecias se cumprirem no Novo Testamento.
Por exemplo, no Antigo Testamento, Isaías capítulo 9 verso 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em Daniel capítulo 7 versos 13 e 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Essas são apenas 2 profecias, mas há mais de 300 delas. Existem profecias detalhadas sobre o nascimento de Jesus, seu ministério, sua morte, e até mesmo sobre sua crucificação, antes mesmo de a crucificação existir como forma de execução. O Salmo capítulo 22 verso 16 diz: Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, perfuraram minhas mãos e meus pés. Isso se refere à crucificação que vemos acontecer em João capítulo 19. A Bíblia é o único livro com tantas profecias que se cumpriram. Nenhum outro livro religioso pode se comparar a isso, e é por isso que continua sendo o livro mais vendido no mundo. Você precisa ler a Bíblia, estudá-la, para entender a verdade da própria vida. Também foi profetizado que Jesus, o Messias, viria da nação de Israel. É por isso que todo o Antigo Testamento fala sobre a nação de Israel, porque fala sobre Jesus. E é por isso que vemos o diabo tentando destruir a nação de Israel tantas vezes, porque ele queria impedir o nascimento do Messias. Em Miqueias capítulo 5, verso 2 lemos: Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A Bíblia também profetiza que Jesus, o Messias, iria destruir as obras de Satanás, e é por isso que o diabo tentou tão duramente impedir o nascimento de Jesus. Quando olhamos para todas as vezes que ele tentou destruir Israel, e até mesmo Maria, podemos ver isso. Mas Jesus nasceu e venceu o diabo. Mesmo quando Jesus era mais velho, o diabo tentou detê-lo. Você se lembra da parte em que Jesus foi para o deserto? Ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, e o diabo tentou, mas sem sucesso. O diabo não conseguiu parar o plano de redenção de Deus, e Jesus sempre soube seu propósito, desde Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus disse: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabemos que isso se cumpriu quando Jesus Cristo morreu na cruz, quebrando o poder do pecado sobre nós. Lemos em 1 João capítulo 3 verso 8: Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que vive na prática do pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. O motivo pelo qual o Filho de Deus se manifestou foi para destruir as obras do diabo. Você precisa entender isso. Este mundo físico em que você vive não é toda a verdade que existe. Há um mundo espiritual, e esse mundo espiritual influencia o mundo físico. Na verdade, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, porque o mundo físico não revela toda a verdade. Seus olhos humanos não podem ver isso. Efésios capítulo 6, verso 12 diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestes. Agora, você se lembra que eu te disse que o pecado nos separou de ter um relacionamento com Deus, certo? Mas agora, Jesus Cristo veio ao mundo. Então você pode ter esse relacionamento com Deus novamente. Você precisa nascer de novo espiritualmente, e isso só acontece se você aceitar o que Jesus fez na cruz por você, que ele tomou para si, o seu castigo. Isso não é apenas uma fé superficial, como dizer: ah, eu acredito que Jesus é real, que Deus é real. Não. A verdadeira fé é confiar em Jesus Cristo. Você precisa confiar que Ele está ao seu lado.
É como se você estivesse pulando de um avião. Ao usar o paraquedas, você precisa confiar que o paraquedas salvará sua vida. Da mesma forma com um carro. Quando você coloca o cinto de segurança, se houver um acidente, você será lançado para fora. Mas o cinto é o que você confia que vai te salvar. Da mesma forma, você deve confiar em Jesus Cristo, porque Ele tomou os seus pecados na cruz. Se você acreditar nisso, então você se tornará um filho de Deus novamente. E Ele colocará o Espírito dentro de você. Então você será espiritualmente renascido, uma nova criação, e poderá ver o mundo espiritual de forma mais clara, pois começará a viver através do Espírito. Você não viverá apenas pelo que vê com seus olhos físicos, mas com seus olhos espirituais. Deus Todo-Poderoso lhe dará uma nova vida espiritual, e é isso que Ezequiel já falava no Antigo Testamento, no capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observeis. Quando Jesus Cristo, o Messias, finalmente veio ao mundo, uma enorme quantidade de pessoas começou a segui-lo, porque sabiam que ele era o Filho de Deus. Ele é Deus, ele é o Messias. Eles o seguiram, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. E Jesus disse em João capítulo 10, verso 28, Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja, no momento em que você aceita Jesus Cristo, Deus Pai declara você justo, e você recebe a vida eterna. Você recebe o Espírito de Deus dentro de você. Efésios capítulo 1, verso 13 diz, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da promessa adquirida, para louvor da sua glória. Isso é tão incrível, e é por isso que tantas pessoas não conseguem entender. As pessoas que não conhecem Jesus Cristo não entendem isso, porque ainda estão cegas pelo diabo neste mundo. Mas quando você tem Jesus, Ele te dá uma nova vida espiritual. É então que você realmente se torna espiritualmente vivo, uma nova criação. 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 diz, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em João capítulo 5 verso 12, Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Espiritualmente renascido, você tem um verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo. Mesmo estando ainda neste mundo pecaminoso, onde o diabo anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar, você é salvo por Jesus Cristo. Você já foi declarado justo por Deus Pai, porque agora, quando Ele olha para você, vê através de Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados. Todas as coisas que você fez, Jesus já pagou por isso. Veja, Jesus veio para te libertar do seu pecado, para trazer a você a verdade e o entendimento de quem Ele é. 1 João capítulo 5 verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas aquele que nasceu de Deus é protegido e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. E estamos no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna. Você precisa entender isso. Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna. Ele é o único mediador entre a humanidade e Deus. Não há ninguém mais sob o céu que possa te salvar. Nem você mesmo, nem seus pais, nem sua família, nem Buda, nem Maomé, nem alguma força espiritual no ar. Nada e ninguém, exceto Jesus Cristo. João capítulo 14 verso 6 diz, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E 1 Timóteo capítulo 2 versos 3 ao 6 diz, Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar a seu tempo.
Você precisa entender que Jesus Cristo é Deus. Quando ele estava aqui na Terra, ele não era apenas 100% humano. Ele era também 100% Deus, ambos ao mesmo tempo. Jesus Cristo, o Filho, é Deus. Deus Pai é Deus. E Deus o Espírito Santo é Deus, todos três são um só Deus. E mesmo que isso possa ser difícil de entender, eu ainda preciso fazer um vídeo sobre isso. Mas você precisa entender que é a verdade. Deus está muito acima do que podemos sequer tentar imaginar com nossos pequenos cérebros. Somos seres criados, e é por isso que é difícil para entendermos. Mas Jesus mesmo é Deus. Jesus disse em João capítulo 10, verso 30, Eu e o Pai somos um. E ele disse em João capítulo 8 verso 58, Antes que Abraão existisse, eu sou. Que declaração poderosa! Em Êxodo capítulo 3, verso 14, Deus disse a Moisés, Eu sou o que sou. E disse, Assim dirás aos filhos de Israel, O Eu sou me enviou a vós. Tomé também chamou Jesus de Deus. Ele disse, aguardando a bem-aventurada esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E então sabemos que Deus Pai também chama Jesus de Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 8 está escrito, Mas do Filho diz, O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E mesmo no Antigo Testamento, o Messias é chamado de Deus. Isaías capítulo 9, verso 6 diz, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora sabemos que o que a Bíblia diz sobre Jesus é verdadeiro devido a tantas coisas, como as profecias e escritores extrabíblicos. Sabemos que ele é real, até mesmo no Islã, onde Jesus é reconhecido como um profeta, chamado de Isa. Hoje, muitas pessoas apenas dizem, sim, eu gosto de Jesus, ele foi um grande homem, um grande mestre. Bem, você precisa ser honesto consigo mesmo. Se ele não fosse Deus, ele seria um lunático falando coisas loucas ou ele seria Deus e você precisaria ouvi-lo. Você precisa acreditar que ele falou a verdade ou que ele mentiu. Não há um meio termo, como ele foi um grande mestre. Lewis também destacou isso e disse, Estou tentando impedir que alguém diga a coisa realmente tola que as pessoas costumam dizer sobre ele. Estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Isso é algo que não devemos dizer. Um homem que era apenas um homem e disse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre moral. Ele seria, na melhor das hipóteses, um lunático no mesmo nível de um homem que diz ser um ovo frito. Ou então ele seria o próprio diabo do inferno. Você deve fazer sua escolha. Ou este homem era, e é, o Filho de Deus, ou então ele era um lunático ou algo pior. Você pode não acreditar como um tolo, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode se prostrar aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não devemos vir com qualquer tolice paternalista sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou essa opção aberta para nós. Ele não pretendia. Jesus Cristo é Deus e ele é um Deus de amor. Ele é Deus, e veio aqui para te salvar, porque ele te ama, para que você possa conhecê-lo pessoalmente. Jesus disse em João capítulo 10 verso 10, O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus te ama, mesmo enquanto você ainda é um pecador. Isso demonstra a quantidade de amor que ele tem, um amor incondicional. Ele não pode ter um relacionamento com o pecado, com alguém que tem pecado, porque não há pecado em ele. Mas ele ainda te ama, o que demonstra? Ele demonstra o quanto te ama e continua estendendo a mão, porque ele quer que você venha até ele. Mesmo que você esteja espiritualmente morto, ele quer te dar vida espiritual. Ele deseja que você se arrependa de seus pecados e o aceite como Senhor e Salvador. Romanos 5:8 diz, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não veio para salvar pessoas que pensam que já são perfeitas. Ele veio para salvar pecadores. Eu costumava estar entre eles, sendo um dos piores pecadores, arrogante,
vivendo segundo minha carne, bebendo, tratando mal as pessoas. Eu era um dos piores pecadores. Então Jesus veio para mim e para pessoas como eu. Jesus disse em Marcos capítulo 2, verso 17: Não são os saudáveis que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Agora, se você é um pecador, não acha que é hora de buscar a Jesus antes que seja tarde demais? Cada dia que você ainda está respirando, até mesmo o fato de você estar respirando vem de Deus, que sustenta toda a vida e está te dando um período de tempo do qual você não sabe quando acabará. E se você morrer hoje, para onde você irá? Você só pode ir para o céu através de Jesus Cristo. Você só pode ter a vida eterna se for espiritualmente renascido, se aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tiago capítulo 4 verso 8 diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós de ânimo dobre. Você pode dizer: bem, eu não sou uma pessoa má. Mas você precisa entender que Deus é santo. Se você quebrou uma lei, quebrou todas. E você não pode, com suas boas ações, provar a Deus que você é bom, porque Deus é tão santo que até mesmo suas melhores ações são como trapos imundos para Ele. E Ele não funciona em um tribunal dessa maneira. Se você cometeu um roubo, assassinou alguém, fez algo ruim, e você está no tribunal, e o juiz diz: você roubou, assassinou alguém, então eu tenho que te colocar na prisão por toda a vida, e você diz: bem, juiz, espere um minuto, eu fiz muitas coisas boas, eu fiz isso e aquilo. Não importa, suas boas ações não alteram o que você fez. Seu pecado ainda está lá. Se o juiz é justo, ele ainda aplicará a punição. Mas é aí que entra Jesus Cristo. Ele veio e disse: aqui estou, eu mesmo tomarei a sua punição e morrerei em seu lugar. João capítulo 3 verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus não criou o inferno para os seres humanos. Ele o criou intencionalmente para o diabo e seus demônios. E ele está fazendo tudo o que pode para te manter longe dele, mas você tem a escolha. Deus é santo e justo, então ele não pode ter um relacionamento com você, que vive no pecado e está espiritualmente morto. Portanto, a única maneira de ter a vida eterna é através de Jesus Cristo. E Jesus quer que você o busque, que o aceite. Então, o que você vai fazer? Porque cada segundo que passa é um segundo mais perto da sua morte. Há um tempo para nascer e depois você precisa tomar sua decisão neste mundo temporário, porque haverá um dia em que você morrerá. Mesmo se você não tomar uma decisão, isso também serve como uma decisão, porque você decide não escolher Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 10 diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora, se você deseja se tornar um verdadeiro cristão renascido, se deseja se tornar um filho de Deus, faça isso hoje. Não espere mais, e assista a um desses vídeos aqui, que te ajudarão. E lembre-se sempre, antes de ir: Deus te ama e eu também te amo. Adeus. Toma minha vida e